Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like esperto aí para fortalecer o canal. Então bora lá. Então nós temos uma equação aqui, temos uma equação que nós já fizemos essa daqui, tá? Equilibrando, balanceando a equação acima por óxido redução, obteremos respectivamente os coeficientes. Então, pessoal, eu trouxe, né, aqui a equação maior, né, para a gente escrever todos os NOx dele. E aqui a gente conhece quantos NOx aqui, pessoal? 4, tá? Que nesse caso, o potássio, que é do grupo 1 ou família 1A, tá? Então o NOx dele é mais 1, tá? Então é tabelado isso, sempre potássio vai ser mais 1. O oxigênio, nesses casos, não temos nenhum peróxido nem superóxido e nem reagindo com flúor, então o NOx dele valerá menos 1. O hidrogênio, que também não é hidreto, todos eles aqui são o do padrão que a gente tem, é mais 1 também, tá? E os cloretos nesse caso, tá? Tanto o Cl aqui do HCl, cloreto, ó, cloreto de iodo e o cloreto de potássio, ele valerá menos 1. Só que esse iodo aqui, ó, a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá bom? Então, nós vamos perceber que o quê? Esse iodo daqui do iodeto de potássio e esse iodo do iodato de potássio, eu só tenho iodo aqui no cloreto de iodo. Então a gente vai ter que ver o quê? Tá vendo que nós temos duas substâncias que se transformam em uma? No iodo, tá? Que eu tô falando. A gente então vai ver o quê? Que eu tenho duas substâncias, uma dessas duas substâncias vai oxidar e reduzir para se transformar em apenas uma só. Tá bom? Mas calma lá, que se você tá aqui, a gente vai dar continuidade aqui tranquilamente. Então vamos colocar todos os NOx que nós conhecemos. Então no potássio nós temos aqui, ó, mais 1. Então, ó, embaixo eu coloco o NOx do elemento e quando eu subo eu multiplico pela quantidade dele. Então, ó, mais 1 vezes 1. Potássio, ó, mais 1. Eu subo, ó, vezes 1 vai dar mais 1. Oxigênio, não é menos 2? Aqui, ó. Menos 2 do oxigênio. Lembrando que tem que sempre ser 0, porque eu não tenho nenhum íon aqui, tá bom? Então, ó, o oxigênio, menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Tá certo? Porque eu multipliquei. Aqui, o hidrogênio vale mais 1. E o cloreto aqui valerá menos 1 também, porque é uma regra. Toda vez que é cloreto, um haleto, né? Se nós lembrarmos da regra, ele sempre vale como menos 1, mas tem que ser um composto binário, tá? O iodo é o que a gente vai ter que descobrir, enquanto o cloreto aqui, ó, menos 1, ó, potássio, mais 1, cloreto, menos 1. Água, estamos cansados já de saber, né? Então, ó, mais 1, mais 2, menos 2, menos 2. Certo? Então, temos exatamente isso daqui. Agora, a gente tem que ficar prestando atenção no que, pessoal? O iodeto aqui, ó, o iodeto, no iodeto de potássio, que tá aqui, ele vale quanto? O iodo, ele também é da mesma família que o cloro, grupo 7, grupo 17 ou família 7A. Então aqui ele valerá quanto o iodo? Ele valerá menos 1. Olha lá, menos 1, menos 1. Tá? Porque eu preciso para zerar, então ele sempre valerá menos 1. Então a gente sabe que esse iodo está variando de menos 1 e esse iodo aqui do iodato vai ficar como, pessoal? Quanto que eu preciso para zerar aqui? Ó? Eu tenho mais 1 com menos 6, vai me dar mais 5. Eu tenho apenas um iodo, então eu desço, né? Quando eu subo eu multiplico, quando eu desço eu divido, mais 5. Então tá vendo? Nós temos dois iodos diferentes aqui, tá bom? Tá vendo que agora só falta esse iodo aqui. Eu vou colocar ele de um azul diferente porque a gente só tem apenas um, né? Então, ó, vou colocar de um azul mais claro. Nesse cloreto de iodo, eu preciso de quanto para zerar? Eu não preciso de mais um? Preciso de mais um, não preciso? Aqui ele desce, ó, como eu tenho apenas um iodo, ó, mais um. Tá certo? Mais um. Então, deixa eu até tirar esse quadradinho aqui para a gente fazer o quadradinho da cor verde e roxa.
tá? Então tá vendo que eu tenho 2 iodos no reagente e esses 2 se transformam em apenas um, com um NOx diferente? Então a gente vai ver quem tá oxidando e quem tá reduzindo. Quais os iodos, né? Nesse caso. Tá vendo que ele parte aqui, ó, de -1 para +1. Ou seja, o meu número a partir do iodeto, né, ó. Então vamos fazer o quadradinho dele aqui, daqui a pouco eu faço por cima o de roxo. Então, ó, esse iodo aqui, ele partiu de -1 para +1. Ou seja, esse iodo aumentou ou diminuiu? Ele aumentou, né? Ele foi de -1 para +1. Aumentou. Então, se ele aumentou, ele oxidou. Ou seja, é uma oxidação. Então, nós temos uma oxidação aqui, que é o nosso agente redutor. Tá legal? Agora, o iodo do iodato de potássio, ele vem aqui, ó, do +5 para o mesmo 1, tá, pessoal? Ó, então, vou até pôr o quadradinho aqui de roxo em volta. Certo? Então, ó, ele foi de +5 para +1. Ele aumentou ou diminuiu o número, o iodo do iodato? Ele diminuiu. Se ele diminuiu, significa que ele reduziu, ou seja, ele sofreu um processo de redução. Então, ó, aumentou, oxidou, diminuiu, reduziu, sempre na rima, tá? Então, ele é o nosso agente oxidante, tá certo? Então, nesse caso aqui, pessoal, nós temos o quê, ó? Nós temos que verificar as variações. Tá vendo que nesse iodo aqui, ó, ele variou de -1 para +1, ou seja, nós variamos 2. Esse iodo do iodato de potássio, temos quantos iodos? Porque a gente não pode considerar muito esse, porque os dois estão partindo, né? Indo para ele. Então, a gente tem um iodo aqui na molécula, no iodeto de potássio. Então, a gente vai multiplicar por 1. Então, vai ser ele mesmo, 2. E o iodo aqui, ó, do iodato de potássio, ó, tá vendo que o iodato de potássio, ele vai de +5 para +1. Ou seja, variou quanto? Variou 4. Tá bom? E quanto que eu tenho? Quantos iodos eu tenho aqui no iodato de potássio? Tenho apenas um. Então, tudo em ordem, tá? Então, a gente multiplica por 1, vai dar 4. Só que os coeficientes que nós descobrimos, certo? Que nós descobrimos, ele vale quanto? Aqui, não vale 2 e vale 4? A gente consegue simplificar? Conseguimos. Por quanto? Por 2. Então, a gente pode pegar aqui, ó, 2 dividido por 2 vai me dar 1. E 4 dividido por 2 vai me dar 2. Descobrimos, então, os coeficientes, os menores coeficientes inteiros, tá? Tem que ser inteiro. Então, pessoal, o que a gente faz? Ó, o 1, tá? Do iodeto de potássio, eu vou obrigatoriamente colocar na frente, tá? Na frente do iodato. E o 2 do iodato eu vou colocar na frente do iodeto de potássio. Tá vendo? A gente vai inverter esses coeficientes. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou colocar um 2 aqui e um aqui. Ah, mas por que você fez isso e não aqui? Porque, pessoal, quais são, ó? Eu não tenho uma substância oxidando e virando cloreto de iodeto e a outra substância, que é o iodato de potássio, formando o cloreto de iodo, tá? Então, a gente tem que trabalhar essas duas. Então, o coeficiente dessa, a gente coloca o coeficiente do iodeto de potássio, colocamos no iodato, e o coeficiente do iodato, nós colocamos na frente do iodeto. Tá certo? Então, com isso, a gente já balanceou 2 elementos, potássio e iodo. Tá vendo? Aqui eu tenho 2 iodos e 1 iodo. Então, automaticamente, eu posso colocar aqui 3, porque 2 mais 1, eu tenho 3 iodos aqui. Consequentemente, nós também temos
3 potássios, ó. 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 1, 3. Então a gente pode pegar e colocar um 3 aqui, ó. Pronto. Balanceamos já 2 elementos, que é o iodeto e o potássio, e no caso aqui no produto já balanceamos o cloro. Nós temos, ó, 3 vezes 1, 3, mais 3 vezes 1, 3, 3 mais 3, 6. Ou seja, nós temos 6 cloros. Então, ó, coloca um 6 aqui na frente, 6 vezes 1, 6. Beleza? Fechou. Fechou. Aqui tá ótimo agora. E também já balanceamos quem? O hidrogênio. Então, ó, nós temos 6 hidrogênios aqui. Aqui nós temos apenas 2. Qual número vezes 2 para dar 6? A gente pega e coloca um 3 aqui na frente. 3 vezes 2, 6. Bateu. Hidrogênio. Agora, oxigênio, que é o último, né? 1 vezes 3, 3 vezes 1, 3. Então, bateu. Tá tudo balanceado. Então, pessoal, a gente vai começar o quê? Ó, tá vendo que só tem uma alternativa que corresponde a isso? Uma única alternativa. Qual que é? Ah, porque a hack começa com 2, porque tem que ser respectivamente, ó. 2, 1, aqui é 3, aqui é 5, aqui é 10, né? Então, a gente já pode chegar aqui, ó, e assinalar a alternativa A. Beleza, pessoal? Então, já se encontra balanceado aí essa equação. Então, pessoal, sem mais delongas, já demora bastante tempo, né, pra gente balancear essas coisas, fica um pouco até chato, vamos dizer assim. Então, se você tiver com dúvida, pausa o vídeo, volta ele um pouquinho, tá? Coloca aí nos comentários que é importante, e assim que eu visualizar eu já tiro as dúvidas de vocês. E se você chegou até aqui, coloca aí nos comentários para engajar hashtag exatamente química ou hashtag balanceamento por NOx. Tá bom, pessoal? E é claro que eu tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando, comentando. Isso é muito importante aqui para o canal, porque o YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Muito obrigado mesmo. E eu convido você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos do canal e ajuda a comunidade exatamente a crescer cada vez mais. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!